Muitos destaques, continuaremos, claro, nessa cobertura especial. O presidente Lula convocou 2 reuniões de emergência para tratar da captura de Nicolás Maduro. O governo federal se posicionou de forma contrária à ofensiva dos Estados Unidos. Vamos acompanhar os detalhes com o repórter Igor Damasceno. O governo brasileiro vai participar da próxima reunião do Conselho de Segurança e tentar um diálogo com Donald Trump sobre a tensão com a Venezuela. No encontro, o Brasil vai reforçar que é contrário à captura de Nicolás Maduro e que reconhece a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, como a chefe interina do país. A informação foi repassada pela secretária executiva do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha. O Brasil continua sendo a favor do direito internacional, que é a posição tradicional brasileira contra qualquer tipo de invasão territorial, é pela soberania dos países. Então, o que está na declaração do presidente hoje de manhã continua sendo a posição do Brasil, que será também apresentada na reunião do Conselho de Segurança, que está convocado para segunda-feira, na parte da manhã. Lula participou das reuniões por videoconferência e repudiou a ação. Pelas redes sociais, disse que esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e que os bombardeios são inaceitáveis. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confirmou que está em constante diálogo com o governo de Roraima para monitorar as fronteiras com a Venezuela e disse que a movimentação por lá está tranquila. Mesmo assim, o ministro confirmou que militares reforçaram a segurança. Olha, você tem Roraima, nós temos em torno de 2.300 homens em Roraima, um pedaço disso na fronteira, o resto na capital. Mas ali na Amazônia, nós temos entre Exército, Marinha e Aeronáutica 10 mil homens. 10 mil homens? 10 mil homens naquela região. Em Roraima mesmo, hoje a gente tem 2 mil homens, mas na fronteira 200 homens. Já a secretária executiva disse que o Itamaraty está em contato com a Embaixada do Brasil em Caracas e que não há brasileiros entre possíveis vítimas dos bombardeios. A movimentação na fronteira do Brasil com a Venezuela segue tranquila e sob monitoramento. E a nossa embaixada em Caracas segue acompanhando com atenção não apenas o desenrolar dos acontecimentos, mas também a situação da comunidade brasileira naquele país, não havendo qualquer relato de vítimas ou feridas na comunidade brasileira. Inclusive, temos a informação de que 100 brasileiros que estavam no turismo saíram tranquilamente com a atuação da nossa cônsul-geral da fronteira. Enfim, a situação está tranquila. A captura de Nicolás Maduro também virou alvo de disputa política aqui no Brasil. Pré-candidatos à presidência, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior, elogiaram a ofensiva norte-americana. Já a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, repudiou o posicionamento dos presidenciáveis. Pelo X, a ministra disse que a euforia de Ratinho Júnior e outros bolsonaristas não tem nada a ver com a defesa pela democracia. Ao contrário, reflete o desejo de intervenção estrangeira no Brasil contra a nossa democracia. A gente vai conversar agora com o nosso comentarista nesta manhã, Gesualdo Almeida. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom, do ponto de vista até do direito internacional, a gente não espera que os Estados Unidos sejam de alguma forma prejudicados ou tenha algum tipo de efeito prático para ele tomar perdão, até me perdi aqui o raciocínio. Desculpa. Não, imagina. Eu acho que há vários aspectos que a gente precisa tratar em relação a isso. Inclusive, Gesualdo, exibimos uma reportagem do nosso repórter em Brasília que trata do posicionamento do governo brasileiro em relação à ação norte-americana. A nota que foi emitida pelo presidente brasileiro não chega a mencionar Donald Trump nem os Estados Unidos, mas acaba criticando a ação que foi realizada. O que é preciso considerar em relação a esse posicionamento do governo brasileiro, em que ele adota um duplo padrão, né? Se a gente olha num passado não tão recente, Lula não fez as mesmas críticas, por exemplo, à invasão russa à Ucrânia. Enfim, queria que você discorresse para a nossa audiência sobre esse posicionamento do governo brasileiro. O que a gente pode esperar daqui para frente?
Bom dia, Soraya, bom dia, Caniato, bom dia a toda a nossa audiência. É sempre muito difícil fazer uma análise alheia a paixões, alheia a ideologias, numa situação geopolítica tão complexa quanto essa. Não há como se defender o regime de Maduro, um regime obtuso, um ser ignóbil, uma pessoa que trouxe, não apenas ele, mas seguindo a tendência do chavismo, trouxe o caos para a Venezuela. Salário mínimo a $3, PIB per capita voltou à década de 70, a total falta de industrialização ou retirada da industrialização da Venezuela de um modo geral, cerceamento de direitos fundamentais, tudo isso é verdade. E tudo isso ficou escondido nas declarações daqueles que têm um viés de esquerda. Mas não deixa de ser verdade também que a invasão de Donald Trump ofende o direito internacional, ofende as regras da ONU e principalmente a soberania de um país. É possível elogiarmos de um lado e criticar do outro. E isso significa dizer uma racionalidade, uma razoabilidade. E a manifestação do governo brasileiro, também levada e eivada de ideologia, é mais no sentido de criticar a invasão do que apontar os erros do governo que foi deposto. Aliás, a contradição reside exatamente também nesse sentido. É sabido que o governo brasileiro não reconheceu a eleição de Maduro, mas agora reconhece a vice Delcy como sendo a líder natural do governo. Ora, se não reconhece a eleição do presidente, como pode reconhecer a posição da vice-presidente Delcy Rodrigues agora como a única líder desse governo, pelo menos transitório? Há muita discussão ainda a ser tratada e, sobretudo, qual será a posição dos Estados Unidos na Venezuela? Será ele realmente o novo governo da Venezuela um fantoche do governo americano? Ou os Estados Unidos deixarão que a Venezuela tenha sua soberania? Donald Trump, na sua declaração, já disse que a transição será suave, será categórica, mas será de acordo com os interesses americanos. A frase não é exatamente essa, mas lê-se diretamente ou depreende-se diretamente do que foi dito por ele essa situação. É tudo muito novo, porém, as críticas aos Estados Unidos ficarão apenas e tão somente no discurso chinês, no discurso russo, no discurso da ONU, mas nada além disso. Não devemos esperar nenhum tipo de sanção internacional aos Estados Unidos, sobretudo porque sejamos sinceros, né? Sejamos transparentes. Eles têm ditado a regra internacional pelo direito da força. É exatamente até isso que eu queria ter te perguntado, me falhou aqui a memória, me deu um branco, porque não há indícios nesse momento de que os Estados Unidos possam sofrer algum tipo de penalização por essa ação. Agora, por parte aqui do Brasil, está certo em buscar um diálogo, uma mediação, até porque a gente está num momento de uma boa relação, né, entre o presidente Lula e também com Donald Trump, né, até para não minar ou esfriar essa boa relação que a gente conseguiu no final do ano passado para cá. Soraya, a gente não imagina nenhum tipo de sanção de direito internacional aos Estados Unidos. Os Estados Unidos falam-se mais da força, do direito da força do que a força do direito internacional. E tem sido assim ao longo de séculos, né? Veja que as retaliações feitas pela China, pela Rússia, ou mesmo pela Europa, foi muito curioso ontem o comentário da Marine Le Pen, da extrema-direita da França, criticando a invasão americana. Mas não passará disso. Nós não devemos esperar nenhum tipo de sanção, de nenhum outro posicionamento mais radical. E falávamos ontem aqui no jornal, nós estávamos ao vivo no jornal aqui da manhã ontem, quando debatimos essas incursões, essas invasões, e já dizíamos lá atrás, a nota brasileira tem que ser de equilíbrio, tem que ser calibrada, tem que ser muito equilibrada, porque é exatamente nesse momento que as relações comerciais brasileiras e diplomáticas também com os Estados Unidos começam a melhorar. Talvez uma nota fora do tom não fosse muito bem vista pelo governo americano. Sobretudo porque o Trump tem esse perfil absolutamente aristocrático e ele leva como questão diplomática as críticas que são feitas a ele pessoalmente. Mas me parece também que a nota feita pelo governo brasileiro, embora um tom crítico um pouco além do que nós esperávamos, inclusive, não será um estupim do fim de relação entre Brasil e Estados Unidos. Agora, Jesualdo, o próprio secretário-geral da ONU, né, Antônio Guterres, expressou uma profunda preocupação e também chamou a atenção dos Estados Unidos de um precedente perigoso. Você vê que, nesse momento, a ONU, de alguma forma, pode servir como um mediador dessa crise ou isso já não mais acontece?
O trumpismo simplesmente desconhece a ONU, não reconhece poder nenhum à ONU, já disse isso textualmente, e disse também outras vezes que a própria Europa, né, que é o berço dessa discussão desses direitos fundamentais e da soberania, elas seriam hoje, como já utilizada essa expressão, um leão banguela, uma sociedade em decadência. Donald Trump não vê ninguém à altura dele. Talvez uma disputa comercial com a China, ele tem assim uma certa resistência, mas a altura militar, a Rússia está muito distante dele, no entorno dele não vê ninguém que possa confrontá-lo ou que possa enfrentá-lo. E esse sim é o grande problema. Pararemos na Venezuela? Provavelmente o governo de Cuba agora tende a cair na sequência também, porque a economia estará ainda mais asfixiada e sufocada. Os Estados Unidos farão uma incursão, ainda que pontual, em Cuba. E o discurso do Trump sobre a Groenlândia, que ele vê a Groenlândia como imprescindível para a sua questão geopolítica, para a questão geopolítica dos Estados Unidos. Inclusive, Donald Trump já nomeou o governador de Mississippi como um dos interlocutores para anexação ou eventual anexação da Groenlândia. E os Estados Unidos pararão por ali? E os outros governos da América do Sul que têm tendências à esquerda também serão sabotados? Também haverá interferência externa norte-americana nesses governos? Toda essa incursão na Venezuela, ela não para a reflexão tão somente por ela, mas os desdobramentos futuros que podem ocorrer. Sobretudo porque Donald Trump viu que a resistência que se fez a ele é meramente narrativa, é meramente de discurso. E isso não é suficiente para impedir novas aventuras intervencionistas norte-americanas.